Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos mergulhar em inteligência artificial e ver como que ele, o tão famoso ChatGPT, pode ajudar no dia a dia de um QA. Fala pessoal, bem-vindo ao Café QA, eu me chamo Luiz e hoje nós vamos aqui ver como é fácil, como o ChatGPT pode tornar a vida de um QA muito fácil. Eu já estou logado aqui no ChatGPT, a gente já vai botar aqui a mão na massa direto, sem enrolação, beleza? A primeira coisa que o ChatGPT pode te ajudar aqui é com dúvidas técnicas, ele te dá respostas rápidas, precisas. Eu vou até fazer uma demonstração aqui. Deixa eu pensar aqui, por exemplo, como fazer melhor. Como pegar um elemento em tela com Cypress, por exemplo. Vamos ver aqui, para pegar um elemento em uma tela usando Cypress, você pode utilizar os comandos disponíveis no framework. O Cypress é uma ferramenta utilizada, que ele está dando uma explicaçãozinha, tal. E aqui, aqui está um exemplo básico de como você pode pegar um elemento em tela com o Cypress. Então, o SciVisit, primeiramente para a gente poder acessar o site. E aqui, um SciGet, o seletor do elemento, o ponto seletor do elemento, ponto clique. Aí ele até coloca aqui, use um seletor CSS ou um atributo para identificar o elemento. E aí embaixo aqui ele coloca, por exemplo, clicando no elemento. Então aqui é uma dúvida técnica que ele me respondeu muito rápido, com precisão aqui, Ele dá até aqui uma explicação, do que é cada comando. Então o SciVisit é usado para abrir uma página web, sci.get, é usado para selecionar um elemento na página com base em um seletor CSS, ID, classe ou outro atributo. Você pode substituir o ponto seletor pelo seletor correto para que o elemento que você deseja interagir. Então ele traz aqui tudo bem explicadinho, cada comando que ele está mostrando ali. Ele até coloca aqui mais algumas coisas. Existem muitos outros comandos que o Cypress oferece para interagir com elementos, como type para digitar um texto em campos de entrada, should para verificar valores e propriedades, entre outros. Então ele já dá aqui algumas dicas de alguns outros comandos que você pode estar utilizando. Ele até coloca aqui, para você consultar a documentação oficial do Cypress, ele até dá um link aqui, a gente pode até clicar para ver, mas eu não sei se ele dá... ele trouxe aqui certinho, beleza. Porque eu já vi o Cypress colocar links inexistentes, ele gerar alguns links aleatoriamente, mas ele trouxe aqui pro link certinho, a página do Cypress, a documentação bonitinha, que você pode ver muitos outros comandos, já da própria documentação. Mas vamos lá, voltando aqui para o ChatGPT, beleza? Então aqui ele pode te ajudar muito com essas dúvidas técnicas. Isso aqui foi um exemplo muito simples do que eu fiz aqui, mas você pode colocar coisas um pouco mais elaboradas, beleza? Algumas dúvidas, por exemplo, digamos que no seu site você precise de uma função para pegar a data atual, Então a gente pode colocar aqui, como pegar a data atual, vamos escrever certo, com JavaScript, por exemplo. E digamos que é uma função que você vai usar na sua automação, E aqui ele já coloca, você pode obter a data atual usando JavaScript, usando o objeto date, e aqui está como você pode fazer isso. Ele te dá toda a função, certo? De como fazer isso. Dá a explicação aqui mais uma vez, de tudo que ele está fazendo ali. E aí a gente pode colocar aqui ainda, como eu posso incorporar isso na minha automação, por exemplo. Se você deseja incorporar a obtenção de data atual em sua automação usando o Cypress, você pode fazer isso da seguinte maneira. E aí ele coloca aqui um exemplo, ele está fazendo aqui com Describe It, então exemplo de automação com Cypress, obtém a data atual e a sua automação, e usa na sua automação. Então aqui mais uma vez visitando o site, colocando toda a função aqui para pegar a data, formatando certinho. Faz um get com o campo de datas, escreve a data,
Isso aqui ele dá um exemplozinho, né, com o botão de enviar, mas você pode adaptar isso aqui à sua realidade, né, ao seu projeto, ao seu site. Mas ele já dá aqui, ó, tudo bonitinho, mais uma vez aqui com algumas explicações, né, com alguns comentários aqui já no código, onde você pode estar utilizando aqui, né, adaptando e utilizando na sua automação de forma muito fácil, muito simples. Ele já tem até aqui o botão de copiar o código, então isso facilita demais na hora de criar uma automação, de tirar algumas dúvidas técnicas que você tenha. Uma outra coisa que o ChatGPT pode te ajudar em muito é na escrita dos cenários de teste, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, escreva cenários de testes para a tela de login, por exemplo. Prontamente ele já coloca aqui, ó, muito rápido. Ó. Cenários de tela de login bem-sucedidos, cenários de login, aliás, né, bem-sucedidos, e cenários de login com credenciais inválidas. O de usuário vazio, campo de senha vazio, recuperação de senha, logout, né? Ele traz aqui tudo bonitinho. Digamos que você use, né, ali a estrutura de Gherkin, né, de BDDs, então você pode colocar aqui para ele ainda, ó, escreva em BDD, por exemplo. Enquanto ele vai escrevendo aqui, a gente pode até passar aqui em alguns cenários aqui em cima, ó, objetivo, verificar se o usuário pode solicitar a recuperação de senha. Aí os passos, né, ó, acessar a página de login, clicar no link de recuperação de senha, insira um endereço de e-mail válido, clique no botão enviar a solicitação e o resultado esperado, né, ó. Uma mensagem é exibida informando que as instruções de recuperação foram enviadas para o endereço de e-mail fornecidas, né? Então você vê que traz bem detalhado aqui. Certamente vou escrever os cenários de testes anteriores utilizando a linguagem de Gherkin, que é comumente usado para escrever cenários de teste em estilo de BDD, né? Vamos pegar aqui o cenário 5, que foi o que a gente leu ali, só para a gente comparar. Ó. Recuperação de senha. Cenário: solicitar a recuperação de senha. Dado que o usuário está na tela de login, quando o usuário clica no link de recuperação de senha e o usuário insere um endereço de e-mail válido e o usuário clica no botão para enviar a solicitação, então uma mensagem é exibida informando que as instruções de recuperação foram enviadas. Você vê aqui ó, bem descrito, já na estrutura de Gherkin, tá aqui embaixo. Ó. Estes são os exemplos de como cenários de testes podem ser expressos usando a sintaxe Gherkin. Lembre-se de que os detalhes de implementação serão tratados nos passos de teste real. E você pode mapear esses passos em seus testes automatizados usando o Cypress ou outra ferramenta de automação. Ele já deixa tudo bem claro, bem explícito, bem detalhado. Você pode usar tranquilamente isso aqui na sua automação, tomando cuidado com o que você vai disponibilizar aqui para o ChatGPT de informação, beleza? Muito esse cuidado. Pode usar aqui o ChatGPT para criar alguns cenários, né? Ou pelo menos ter alguma ideia de alguns cenários que você pode escrever ali para sua automação de teste. Você pode estar usando o ChatGPT que também é para teste de usabilidade e teste de limite, né? Você pode pedir aqui, ó, por exemplo, ó, crie cenários de usabilidade e limite para tela de login. Beleza, aqui ele ainda está usando a de Gherkin, né, porque a gente pediu ali anteriormente, então ele está replicando. Não, mas ele coloca aqui, ó, cenários de usabilidade, ó. Interface de login amigável, né, o primeiro cenário ali, ó, usabilidade de teste de login, a funcionalidade. Cenário, verificar se a tela de login possui uma interface amigável. Dado que o usuário está na tela de login, então o usuário vê o campo de entrada para nome de usuário e senha, e o usuário vê um botão de login. Ele traz ó, mensagens de erro claras, né? Você pode usar isso aqui, ó, recuperação de senha intuitiva. Você pode usar isso aqui para justamente ver se o seu site, se a sua tela de login aqui no caso, ela tá de uma forma amigável, de uma forma intuitiva, ver se as mensagens de erro elas estão sendo bem claras e mostrando para o usuário que tá errado ali, se é o e-mail que está digitado errado, se a senha não combina, né? Ou se os campos estão vazios e não pode ser vazio, beleza? Então aqui ó, você tem vários insights, você pode ter várias ideias utilizando aqui o ChatGPT. Se a gente descer aqui um pouquinho, aqui ó, cenários limite, era esse aqui que eu queria também. Ó. Realidade, ó, limite de tentativas de login. Verificar se o usuário, após várias tentativas de login,
dado que o usuário inseriu credenciais inválidas múltiplas vezes, quando o usuário excede o limite de tentativas permitidas, então o usuário é bloqueado temporariamente. A mensagem é exibida informando sobre o bloqueio. Então aqui, ó, uma possível, se isso ainda não existe no seu site, você pode conversar com o seu time, né, ali com os responsáveis e falar, ó, isso aqui é uma boa. Se isso se encaixar no seu produto, você pode reunir a equipe, né, e dar isso aqui de ideia, né, sugerir essa ideia aqui, falar, ó, depois de o usuário tentar fazer 3 tentativas de login sem sucesso, né, colocando as credenciais erradas, né, ou alguma informação incorreta ali, então ele é bloqueado ali, sei lá, por 30 segundos, por 1 minuto, né, você pode sugerir isso, senha forte, né, isso aqui eu te dá várias ideias para você ir melhorando o seu produto, beleza? Ó, mais uma ideia aqui ó, muito boa, expiração de senha, né, e aqui ele tem um cenário, limite de tempo de inatividade, né, então se seu usuário já logou lá no site, ele está, por exemplo, há meia hora sem fazer nada lá, está parado, então você expira a sessão, né, até para garantir a segurança ali do seu usuário, né, para que outra pessoa, às vezes o seu usuário saiu, precisou resolver alguma coisa, precisou sair por algum motivo ali da frente do computador e a tela acabou ficando aberta, informações sensíveis ali, então com alguns minutos ali, digamos que 15, meia hora, é derrubado ali, né? Ele expira a sessão dele, ele tem que fazer o login novamente, né? Você pode usar para ter várias ideias de teste de limite, de usabilidade, como a gente já viu ali em cima, criar alguns cenários de teste para a tua automação. Então isso aqui, meu, é um adianto, é muito bom, ajuda demais e facilita demais a vida de um QA. Ele também pode te ajudar na revisão de alguns documentos. Falei já e vou repetir mais uma vez, tome muito cuidado com as informações que você passa para o ChatGPT, beleza? É muito bom para revisar alguns documentos e ver se eles estão bem escritos, se estão claros. Eu já separei aqui um documento, né, para a gente utilizar de exemplo, então vamos colocar o comando aqui para ele, ó. Colocar analise este documento e faça melhorias. Aí eu vou colar aqui o nosso documento. Só para a gente olhar enquanto ele está fazendo aqui, ó, documento de requisitos para aplicativo de gerenciamento de tarefas, beleza? Então aqui ó, na introdução, aplicativo de gerenciamento de tarefas é um sistema que ajuda a pessoa a gerenciar suas tarefas diárias. Ele é um aplicativo móvel que permitirá aos usuários criar e acompanhar suas tarefas. Requisitos de interface de usuário. O aplicativo deve ter uma interface amigável, deve ser bonito. Só por aqui já vou até parar que dá para ver que não tem nada específico, é tudo muito genérico. Até coloco, ó, tarefas melhoradas, beleza. Aqui, ó, o aplicativo de gerenciamento de tarefas visa auxiliar os usuários a gerenciar suas atividades diárias por meio de um sistema intuitivo e eficiente. A gente já vê que é muito melhor do que estava aqui antes. Ó. O aplicativo de gerenciamento de tarefas é um sistema que ajuda as pessoas a gerenciar suas tarefas diárias. Ponto. Aqui ele já coloca de uma forma muito melhor as atividades por meio de um sistema intuitivo e eficiente. Então, vamos comparar aqui ó, algumas funcionalidades. Né? Então, ó, o primeiro aqui, ó, o aplicativo deve permitir que o usuário faça login. Autenticação de usuário aqui, né? Ele colocou já de uma forma um pouco mais separada, mais detalhada. Então ele coloca aqui, ó, o aplicativo deve fornecer um sistema seguro de autenticação, permitindo que o usuário faça o login de forma rápida e protegida. Beleza. Aqui já está um pouquinho mais detalhado, não é simplesmente um login. Então, um sistema de autenticação permitindo que o usuário faça o login de forma rápida e protegida. Então, podemos comparar aqui, ó, nessa 2.2, ó, o usuário poderá criar uma tarefa. Né? Então, e aqui ele já coloca, ó, os usuários terão a capacidade de criar tarefas especificando título, descrição, data de vencimento e prioridade. Olha como isso aqui está muito melhor, está muito mais detalhado. Quem lê isso aqui sabe exatamente o que vai ter no aplicativo. Né? Então, ó, vai ter um título, vai ter uma descrição da tarefa, uma data de vencimento e a prioridade. Isso aqui está muito melhor do que estava antigamente, né, do que estava no documento antes ali. Vamos ver aqui uma outra... Aqui, ó, no 4 aqui, né, que a gente viu do bonito, ó. Aqui, ó, requisitos de interface, né, deve ser uma interface amigável e deve ser bonito. Vamos comparar como ficou agora. Aqui, ó, interface intuitiva e navegável. Já mudou o título aqui, já dá uma outra cara. A interface do aplicativo deve ser projetada de maneira intuitiva, facilitando a navegação e a realização, de ações sem esforço. Ó, design atraente e funcional, ó, tá vendo? Já não é mais
deve ser bonito. Então, o design do aplicativo deve combinar estética e usabilidade, criando uma experiência agradável e eficaz para o usuário. Tá vendo? Isso aqui é muito melhor do que deve ser bonito. Bonito é muito pessoal, né? Cada um tem um gosto, então aquilo ali não estava me dizendo nada e agora aqui ficou muito melhor. Até a nossa conclusão ele já colocou com um parágrafo maior, né? Que antes estava muito mais genérico, né? Este é o fim do documento de requisitos, o aplicativo deve ser entregue o mais rápido possível. Né? Isso aqui também é só, não está falando nada com nada. Ó. Este documento de requisitos representa a base sólida para o desenvolvimento do aplicativo de gerenciamento de tarefas aprimorado. A qualidade, segurança e usabilidade são fatores essenciais para oferecer aos usuários uma ferramenta eficaz e confiável. O prazo de entrega deve ser estabelecido após uma análise mais detalhada do escopo e complexidade do desenvolvimento, priorizando a excelência de cada etapa no processo. Olha como isso aqui está muito melhor. Antes ele estava falando aqui, deve ser entregue o mais rápido possível. Isso aqui não me diz nada, isso aqui não me dá um prazo, só me dá uma cobrança. E aqui não, ele já coloca, o prazo de entrega deve ser estabelecido após uma análise detalhada do escopo. Olha como isso aqui me entrega muito melhor. Como eu consigo aqui discutir com outras pessoas do time ou com um cliente que está pedindo esse aplicativo, para eu conseguir negociar um prazo, né? Não é simplesmente, tem que ser o mais rápido possível, num piscar de olhos. Não, isso não existe, né? Então aqui eu consigo negociar, eu consigo mostrar cada etapa aqui do que vai precisar ser desenvolvido e mostrar aqui, qual a complexibilidade de cada etapa. Isso aqui está um documento muito mais robusto, muito mais detalhado. E isso aqui foi feito de uma forma muito rápida, muito simples, apenas com um comando aqui, já melhorou demais aqui o meu documento e eu consigo passar isso para o meu time. Nessa mesma etapa aqui, a gente ainda consegue usar esse documento para gerar alguns cenários de teste, né, que foi o que a gente viu anteriormente. Né? Então, melhoramos aqui já o documento. Então, a gente pode colocar aqui, pedir para ele aqui ainda, com base no documento melhorado, crie cenários de teste. Por exemplo, aqui ele já trouxe aqui a autenticação de usuário, verificar se o sistema de autenticação está funcionando corretamente, né? Então abrir o aplicativo, selecionar a opção de login, selecionar o nome de usuário e senha válidos, clicar no botão de login. Resultado esperado, o usuário deve ser redirecionado para a tela principal do aplicativo após a autenticação bem sucedida. Então aqui ele traz todos os passo a passo, mais uma vez que se você estiver utilizando ali o BDD, você pode pedir que ele vai fazer, a gente já viu isso aqui, ou em alguma outra estrutura, você pode pedir tranquilamente que ele vai escrever aqui bonitinho os cenários. Então isso aqui, mais uma vez, está adiantando demais. Imagina aqui, quanto tempo isso levaria para fazer você pensando ali sozinho, tendo que olhar cada coisa. Pô, ele já adianta demais, já te dá muitos insights, já te dá muitas ideias de cenários que você pode escrever ou melhorar com o que ele já escreveu aqui, eles adaptando ali a sua realidade, claro. Isso aqui adianta demais e facilita demais o nosso trabalho. Um outro passo aqui que ele vai te ajudar demais é no relatório de bugs. Como assim? Como eu falei aqui, nós temos que tomar sempre muito cuidado, estou sempre repetindo isso para ficar na sua cabeça aí, para você gravar. Tome cuidado com as informações que você passa para o ChatGPT, mas aqui a gente pode pegar, por exemplo, eu vou até criar um outro chat para ele não misturar aqui, e pedir aqui para ele, para ele criar um relatório de bugs, né? Então, eu vou colocar aqui, crie um relatório de bugs detalhado. Cria um relatório de bugs detalhado. Isso aqui, a gente, como eu falei, ele não vai ter a noção de quais são os bugs, né, que a gente encontrou, a menos que a gente especifique, e eu não recomendo isso, né? Mas a gente pode pegar aqui, um exemplo de um documento que a gente pode estar ali, registrando, né, colocando ali os nossos bugs, os bugs que a gente encontra na nossa aplicação. E a gente voltando aqui, a gente pode até analisar já, o título, então, falha na autenticação de usuário, ele já dá um exemplo aqui. Ele dá um ID para o bug, né? Se isso aqui se encaixar a sua realidade, você pode acrescentar aqui a data de quando o bug foi encontrado,
né, ele dá um resumo aqui, ó. O bug relatado envolve uma falha na funcionalidade de autenticação de usuário do aplicativo XYZ. Legal que ele já dá alguns exemplos aqui, né? Usuários estão enfrentando dificuldades ao tentar fazer login em suas contas, resultando em uma experiência negativa e na impossibilidade de acesso, de acessar os recursos do aplicativo. Né, que ele já dá uma outra descrição, ó, tentar fazer o login, esse aqui é um pouco mais detalhado, né? O usuário preenche suas credenciais, nome de usuário e senha, e clica no botão entrar. Em vez de serem redirecionados para a página inicial logada, eles permanecem na página de login e uma mensagem de erro genérica é exibida, indicando que houve um problema na autenticação do usuário. Então aqui ele já dá uma parada bem detalhada, já dá os passo a passo, né, para poder reproduzir esse bug. Fala que qual é o comportamento esperado, o comportamento que foi observado, alguns anexos aqui, ó, captura de tela mostrando a mensagem de erro exibida, alguns logs, né, dos servidores relacionados à tentativa de autenticação mal sucedida, os ambientes, né, os dispositivos aqui, ó, que foram utilizados, então, dispositivo um iPhone 12, né, com a versão aqui do iOS, o aplicativo com a versão dele, o servidor e a versão do servidor, e o navegador com a versão também respectiva aqui. E isso aqui pode ser completamente adaptável, beleza? Se é um aplicativo, por exemplo, se é um site web, né, então você coloca aqui qual o navegador que foi utilizado, a versão do navegador, a versão da tua aplicação, beleza? Aqui é o impacto que tem, né, esse bug, a prioridade, a severidade, né, desse bug, ó, algumas observações adicionais. Ele até coloca aqui, ó, além dos detalhes acima, é importante observar que este bug não estava presente na versão anterior do aplicativo, e o que sugere que a falha na autenticação pode estar relacionada à mudança introduzida na versão atual. Então ele já coloca aqui um outro detalhe aqui que na hora que o desenvolvedor for olhar isso aqui, ele já pode se atentar um pouco mais, né? Já pode ir um pouco mais restrito, né? Um pouco mais focado ali para tentar achar uma solução. Aí aqui ele já coloca aqui algumas ações recomendadas, né? Então, ó, isolar e reproduzir o bug em um ambiente de teste controlado, né? Então, tentar não deixar isso chegar num ambiente de produção, né? Com clientes reais para não afetar. Apesar de que, pelo que foi descrito aqui, parece que já está em produção esse bug, né? Pelo que ele descreveu, mas digamos que ainda não foi para produção, então você pode tentar isolar isso, tentar fazer de alguma forma ali, combinar com o time para não subir essas alterações, né? Não colocar essas alterações em produção para não impactar os usuários. E aqui ele ainda traz mais algumas ações recomendadas, né? Isso aqui partindo da visão do QA, beleza? E isso aqui é só um exemplo, né? Como eu falei, você pode pegar isso aqui e adaptar completamente à sua realidade, né? Então, por exemplo, colocar direto a descrição e não um resumo, o passo a passo referente ao bug que você encontrou, né? Colocar o comportamento esperado, os anexos, os ambientes, como eu falei, o impacto, coloca aqui a prioridade, severidade. Meu, isso aqui, ó, você colocou tudo o que você precisa aqui do bug que você encontrou, detalhado, você passou isso aqui para o desenvolvedor, cara, ele vai ler isso aqui, já vai ter um norte, já vai imaginar mais ou menos onde que está o problema ali, já vai ser mais direto, né? Já vai na parte do código que ele imagina, no caso aqui é um problema no login, então ele já vai ali na parte do login, já vai provavelmente ali no botão, na função que está ali no botão de entrar, porque ele descreve aqui, né, ó, em vez de serem redirecionados para a página inicial logada, eles permanecem na página de login, né? E aparece uma mensagem de erro genérico. Então, provavelmente é um erro na função ali de fazer o login, então ele já vai ali mais específico, né? Porque imagina se a gente só coloca aqui, ó, erro na tela de login, tá com bug na tela de login. O dev ele vai ali ter que revisar muito mais documento, ele não vai saber especificamente qual é o erro, né? E só vai ficar quebrando cabeça, demorar mais tempo para resolver, e dessa forma que não, ele fica detalhado, fica bem tranquilo aqui para o dev entender o que está acontecendo e pensar numa possível solução. E uma última coisa aqui que o ChatGPT pode te ajudar é justamente na melhoria dos processos de qualidade, né? A gente pode ver com ele aqui, ó, deixa eu abrir mais um chat, colocar aqui, ó, sugira melhorias no processo de QA. Vamos ver o que ele vai
vai dar aqui pra gente. Ó, muito bom que ele já colocou aqui, ó, defina critérios claros de aceitação, automatize os testes, implemente testes de regressão, testes exploratórios, introduza revisões por pares, testes de ambientes diversos, em ambientes diversos, na verdade, né? Testes de desempenho e escalabilidade, feedback contínuo, análise de causa raiz, melhoria contínua, envolvimento precoce dos testadores, né? Então isso aqui é uma etapa muito importante. Às vezes os testers, né, os QAs, eles só são envolvidos justamente na etapa de teste, sendo que se ele tivesse sido envolvido antes, quando estava sendo planejado ali uma nova funcionalidade, ele já poderia prever cenários de teste, já poderia adiantar muitas etapas, né? Então, ó, documentação abundante. Então, ó, você pode analisar isso aqui e ver cada passo que ele deu aqui, ó, e faço. Pô, tem automação de teste, beleza, isso aqui eu já estou fazendo. Show. Defina critérios claros de aceitação. Pô, os critérios de aceitação que eu estou colocando, ou que estão vindo ali da documentação, eles estão claros? Pô, não estão. Então vamos juntar com o time, vamos ver como a gente pode deixar os critérios mais claros, de forma que todos entendam de forma mais tranquila, mais clara, que todos tenham o mesmo entendimento. Testes exploratórios existe aqui na minha empresa? Eu estou fazendo? Ou alguma outra pessoa está fazendo? Pô, não tá. Então vamos começar a fazer, né? Teste em ambientes diversos. Pô, a gente só está fazendo teste em um ambiente? Ou é só no ambiente de QA? A gente está fazendo em alguns outros ambientes, ambiente de produção, né? Se for, por exemplo, ali algum teste de performance, né? A gente está fazendo isso? Tem isso? Ou a gente está restrito a um único ambiente? Pô, a gente pode melhorar esse processo? E a gente pode olhar aqui, ó, várias desses temas que ele colocou aqui, desses tópicos, né, e analisar, como eu falei, se já estão sendo feitos, ou se podem melhorar, se não estão sendo feitos, se podem ser introduzidos de alguma forma para melhorar o processo, beleza? Isso aqui, ó, tá vendo? O ChatGPT, ele é incrível, ele dá muitas ideias, ele consegue nortear muito, a gente tirar muitas dúvidas, melhorar muito o nosso processo, melhorar muito a nossa vida, o nosso dia a dia. Bom, conforme a gente viu aqui, o ChatGPT ele pode ajudar a criar cenários, a tirar nossas dúvidas, a criar planos de teste, documentações claras, escritas da melhor forma para que todos tenham um entendimento muito bom. Ele nos ajuda aqui com os relatórios dos bugs, né? A gente pode pegar alguns exemplos aqui com eles e adaptar ao nosso projeto, à nossa realidade. E o aprendizado contínuo aqui, ele vai sempre estar ajudando, dando sugestões do que a gente pode estar melhorando no nosso processo, né? Mais uma vez eu vou falar aqui para ficar gravado na tua cabeça. Cuidado com as informações que você passa para o ChatGPT, beleza? Use com sabedoria, mas como eu falei, ele é uma ferramenta incrível e que vai ajudar demais, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu agradeço demais. Já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário, dê sugestões aqui de outras ferramentas que eu posso estar trazendo de inteligência artificial, né, para poder ajudar aqui um QA, ou alguma outra ferramenta de automação, algum comentário, deixa aqui, ó, deixa tudo aqui que eu vou estar lendo, beleza? Eu vou estar respondendo aqui os comentários, vou estar trazendo vídeos novos, show? Então é isso, ó, já deixa aqui, já compartilha, já manda para os seus amigos, para outras pessoas que se interessem pela área, ou outros QAs que você vê ele que está precisando de alguma ajuda ali da inteligência artificial, não está sabendo como utilizar, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço demais e tchau!